Muito bem, e durante a Expo Direto Cotrijal, o jornalista Fabiano Reis conversou com o professor na Universidade de Passo Fundo, Mauro Rizardi, sobre como combater as plantas daninhas que afetam a soja, principalmente a buva, que atinge produtores do sul do país. Acompanhe só a entrevista. Bom, e toda a safra, o sojicultor tem que se preocupar com algumas situações que aparecem na lavoura. Quando ela surge, logo no começo, os prejuízos são maiores. É importante se combater durante a campanha e também depois da colheita. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o professor da Universidade de Passo Fundo, Mauro Rizardi, que está aqui conosco e vai falar um pouco a respeito do combate a essas plantas daninhas mais resistentes. Aliás, nós estamos no meio de algumas delas aqui, professor, e elas trazem prejuízos, diminuem a produtividade. Como que tem sido feito o combate delas hoje na sojicultura no estado do Rio Grande do Sul? Boa tarde. Boa tarde. As plantas daninhas, elas são um dos organismos que mais causam prejuízo na produtividade das culturas, e na soja não é diferente. Se nós considerarmos, por exemplo, uma das espécies que você me perguntou é a buva, que é o de ocorrência comum no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e hoje crescendo para as demais regiões do Brasil. É uma planta que uma só planta por metro quadrado reduz a produtividade da soja de 4 a 12%. Então a importância que você tem de manter essa soja no limpo. Então essas plantas daninhas ocorrendo junto com a cultura, elas vão competir pelos recursos do ambiente. Quais são esses recursos que são importantíssimos para a cultura? Água, luz e nutrientes. Se eu tiver planta daninha presente junto com a cultura da soja, por exemplo, ela vai utilizar esses recursos em detrimento da cultura e, por consequência, essa redução em produtividade. Então, dentre as espécies daninhas que hoje são problema nas diferentes regiões do Brasil, nós temos a buva como uma das principais. Nós temos em regiões como o centro-oeste do Brasil, região sudeste, o amargoso como a principal planta daninha, e a que causa também sérios prejuízos. Eu falei a perda de produtividade da buva. Se a gente olhar a perda de produtividade de amargoso, 2 plantas por metro quadrado de amargoso pode causar até acima de 20% da produtividade, redução em produtividade. Então são espécies extremamente complicadas. Ficando somente nessas 2 principais, tem um conjunto de outras espécies que também são problemas e que mais regionais ou regionalizadas, elas também acabam sendo importantes na redução da produtividade. Professor, quais são os erros mais comuns que o sojicultor comete ao aplicar os defensivos sobre essas áreas afetadas com buva, que são mais comuns aqui no Rio Grande do Sul? O que ele comete de erro em manejo, entre outras situações? Bom, a questão toda de controlar a planta daninha, o principal método é o químico, mas ele não pode se basear somente na utilização de herbicidas. Esse é um ponto importante que eu já vou comentar um pouco dessas questões. Mas nós temos que integrar práticas. Por exemplo, buva, a fundamental é trabalhar o inverno. O período de inverno com cultura de cobertura, com palha, por exemplo, para proteger e diminuir o fluxo de emergência dessa planta daninha. Em aparecendo do buva na área, as estratégias químicas são as mais utilizadas. E dentro das estratégias químicas é utilizar o herbicida adequado para aquela situação, trabalhar com rotação de mecanismos de ação, ou seja, não usar repetidamente o mesmo herbicida para o controle, doses adequadas e momento de aplicação. Por exemplo, buva, eu posso obter um controle de 100% controlando uma buva de 2 a 4 folhas. E esse mesmo herbicida ser utilizado como de 8 ou 10 folhas, eu consegui um controle de 70% a 80%. Então o momento da aplicação em relação ao tamanho da planta daninha é fundamental. Quanto mais jovem a planta daninha, mais eficaz vai ser o controle utilizando estratégias químicas. Professor, hoje o produtor rural está atento, por exemplo, o senhor comentou aqui que você tem um momento de aplicar o protocolo do combatente químico que vai utilizar, ele está atento à molécula que está sendo utilizada, porque às vezes o nome comercial muda, mas o elemento químico é o mesmo. O produtor rural tem respeitado o fator de molécula e também de aplicação de protocolo? Eu te diria assim, tem produtores que sim e produtores que não. Então a gente percebe bem, por exemplo, se a gente olhar nas diferentes áreas de agricultura, de soja, a gente vai ver uma parte da lavoura, uma lavoura de um vizinho com bom controle e a outra com mau controle, muitas vezes usando o mesmo produto, só que usando em momentos inadequados. Então o que a gente tem feito é cada vez mais tentar conscientizar o produtor, e o processo é educativo, não tem outra forma, é conscientizar ele, educar ele a rotacionar a mecanização. Por melhor que eu tenha um produto,
controlar, eu não devo usar ele repetidamente na mesma área. Que isso é que leva, um dos fatores que levam à seleção de plantas resistentes aos herbicidas. Que é o caso que aconteceu com o buva, é o caso que aconteceu com o amargoso. A repetição da mesma estratégia de controle, repetidamente o mesmo herbicida. Então, esses que têm consciência, eles já conseguem trabalhar melhor esse manejo. Aqueles que não têm consciência, o nosso desafio é atingi-los com feiras como essas ou com outras estratégias que a gente acaba adotando. Professor, para encerrar, o senhor está aqui na feira, tem conversado com produtores rurais, eles têm vindo pegar uma espécie de consultoria com o senhor. O que eles têm apontado hoje em relação às suas propriedades? É exatamente isso. Eles têm algumas situações de plantas que antes não eram problema e que hoje começam a ser problema. Por exemplo, buva, nos anos 80, ela era muito bem controlada. A partir do momento que começou a simplificar o sistema de produção, usando somente uma molécula dentro do sistema, acabou selecionando plantas. Então ele quer saber o porquê que alterou isso, o que está acontecendo. Eu acho que o primeiro passo para você enfrentar o problema é saber o porquê. Então nessa conversa que a gente trata com o produtor, é justamente mostrar para ele o que alterou nesses últimos anos, o que ele está fazendo errado nos últimos anos, ou repetidamente nos últimos anos, que tem selecionado espécies daninhas. E não são só essas duas, outras surgirão se nós não mudarmos a estratégia. Manejar a planta daninha se faz inclusive com herbicida. Herbicida é uma ferramenta dentro de um conjunto de outras ferramentas que tem que ser usadas de uma maneira integrada para a gente enfrentar o problema. Tá certo, professor. Obrigado pela sua participação no Canal do Boi. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição pela Universidade de Passo Fundo a ouvi-los e a poder contribuir com o trabalho de vocês também.